sétimo ano. Falaremos hoje sobre os escravizados africanos e os povos indígenas que formaram, junto com os europeus, a nossa cultura e o povo brasileiro. Então, focaremos principalmente na mão de obra africana e na questão cultural e histórica do indígena no nosso país, no nosso Brasil. Então, vamos começar aqui. Temos nossa habilidade e conteúdos sugeridos, que são as dinâmicas de comércio de escravizados, que é o tráfico negreiro, e as práticas de escravidão, povos, africanos e indígenas no Brasil. E a habilidade será analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados e suas diferentes fases, discutindo as relações sociais e o poder, Então, vamos trabalhar a questão da formação do povo brasileiro e a nossa herança cultural, genética, que nos liga tanto aos africanos quanto aos nativos indígenas. Vamos lá? Começando, temos aqui nosso primeiro ponto, que é falar sobre os primeiros indígenas que os europeus tiveram contatos, O contato inicial de Pedro Álvares Cabral e todos os que estavam junto com ele na primeira expedição, quando chegaram ao Brasil em 1500, eles tiveram contato na Bahia com os indígenas tupiniquins, Também tinham vizinhos ali próximos, os tupinambás, mas o primeiro a ter contato com os europeus foram os tupiniquins. E nós sabemos que a primeira atividade econômica e o primeiro contato já existia um certo escambo, uma troca, de mercadorias, porque eles chegaram mostrando objetos que os nativos não conheciam. Aquela historinha dos pentes, espelhos, na verdade as vestimentas, tudo já era muito novo naquele contato do indígena nativo com o europeu. E tudo que é novo causa curiosidade, concordam comigo? Então vamos só relembrar aqui que os tupiniquins viviam em aldeias circulares e essas aldeias eram cercadas e nela podiam viver entre 500 e 3 mil habitantes, ou seja, eram grandes comunidades indígenas. Quando eu digo aqui cercadas, não é cercadas como hoje em dia a gente faz uma cerca, não. Eles em círculo, tinham várias comunidades ali de cultura, semelhantes, de língua semelhante, que era o tupi-guarani, que era falado. Então, nós temos aqui uma representação da dança tapuia, uma pintura feita só em 1641, já na época da colonização mesmo, representando a questão, tanto do que era utilizado, de ferramentas como vestimentas, pouquíssimas vestimentas. Realmente os indígenas eles andavam desnudos, despidos, até mesmo pelo clima tropical e a questão cultural deles. Mas eles também já tinham harpas, eles já tinham ferramentas, que eles já desenvolviam a pesca, a coleta, E já produziam alguns alimentos que nós conhecemos hoje, como batata, tomate, entre outras, a mandioca, que é a principal, que se faz o beijuzinho, a tapioca, que a gente tanto gosta. Mas era assim que a visão do europeu, como nós estamos vendo nessa imagem. Essa era a visão do europeu, do indígena, do nativo. Mas nós sabemos que eles nos legaram muito mais que isso. Vamos falar um pouquinho sobre o escambo. O que é escambo? O escambo é a troca de mercadorias, E a principal mercadoria inicialmente que a mão de obra indígena teve que trabalhar para fornecer para o europeu foi o pau-brasil, tanto porque era extraído uma pintura, um pigmento avermelhado que seria usado na indústria textil, por exemplo, de tecidos e em outros também ramos, como a madeira do pau-brasil. Então, o pau-brasil foi a principal forma de troca, de mercadorias do nativo indígena com o europeu.
A gente tem aqui, ó, uma citação onde diz: ele foi escrito pelo viajante francês Jean Levé, né? Que esteve na colônia portuguesa na América. Vamos ver aqui o que diz ele. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. E o foco é a citação. E a citação diz o seguinte: quanto ao modo de carregar os navios com essa mercadoria pesada, né, madeira, direi que tanto por causa da dureza e consequentemente dificuldade em derrubá-la, é derrubar uma árvore, né? A Mata Atlântica ela foi sendo destruída principalmente no processo de colonização. Como por não existirem animais para transportá-la, porque nós sabemos que quem trouxe cavalos, bois, né, para a América foram os europeus. Ela era arrastada por meio de muitos homens, ou seja, muitos indígenas. E se os estrangeiros que por aí viajam não fossem ajudados pelos indígenas, não poderiam nem sequer em um ano carregar um navio de tamanho médio. Ou seja, era necessário muita mão de obra indígena para carregar um só navio. Aqui nós temos, ó, a extração do pau-brasil pelos indígenas. Temos aí um entalhe feito em madeira em 1550, ou seja, só 50 anos depois da chegada dos portugueses no Brasil. Então, era muito utilizado até na arte, né? Mas aqui a gente vê uma representação de como foi. E aqui nós temos a imagem do pau-brasil e dessa talha de madeira, né? Representando o trabalho indígena e também esculpida na nossa própria madeira. Além da exploração do pau-brasil, os europeus contaram com a ajuda dos indígenas para sobreviver na terra, porque quem conhecia a terra, todas as potencialidades, onde encontrar o necessário para a sobrevivência, os locais onde tinham passagem de rios, de córregos, tudo eram os indígenas que poderiam nos mostrar. Então, com os indígenas, eles aprenderam técnicas de caça e de pesca, além de plantar e preparar os alimentos da terra e se locomover com segurança pelas matas. O indígena era quem sabia e conhecia o nosso país, que eles eram os verdadeiros e são, né, os verdadeiros donos da terra. A escravidão dos indígenas ocorreu assim. Nós tivemos primeiro, né, a ideia, junto com os colonizadores, veio a Igreja Católica Apostólica Romana para catequizar os índios. Eles criaram missões, né, as chamadas missões jesuítas, mas nós também sabemos que a mão de obra indígena existiu a tentativa de escravizar os indígenas, né? Tanto que essas guerras foram chamadas de guerras justas. Como eu digo, bem injustas, mas foram chamadas de guerras justas. Então nós temos uma citação: descontentes queimaram engenhos, acabaram com roças e povoados, obrigando os portugueses a recuar e fugir. As revoltas indígenas destruíram os núcleos fundados pelos donatários do Espírito Santo, Ilhéus, Porto Seguro, Bahia, e ameaçaram seriamente os de Pernambuco e São Vicente. Essa citação mostra a resistência do povo indígena à escravidão. O povo indígena ele tentou resistir à escravidão. Um exemplo foram os tupinambás, né, que eu citei no início do vídeo. Na Bahia, eles tentaram, eles resistiram, mas os armamentos eram inferiores e acabaram muitas vezes sendo dominados pelos portugueses e explorados. As missões jesuítas. Então aqui nós temos como os padres jesuítas tentaram, né, catequizar os indígenas, fundar missões, e vocês podem observar que já mudou aí nessa imagem o modelo de aldeia, porque as missões jesuítas traziam o modelo ocidental, o modelo europeu de vida. Então nós temos aqui, ó, não temos mais o círculo, né, as ocas. Nós temos agora o quê? Um vilarejo com a paróquia ao centro e ao lado as casas, né, para os indígenas que aceitavam ser catequizados.
Nas missões, os indígenas aprendiam a língua e os costumes portugueses, além de realizarem vários trabalhos agrícolas e artesanais. A catequização dos indígenas, no entanto, acabou modificando seu modo de vida e desorganizando suas sociedades e destruindo a cultura. Não foi só um processo de difusão cultural, de mistura de culturas, mas também de imposição da cultura europeia ocidental. A cultura dos portugueses, dos lusos. A mão de obra africana. Vamos agora, falar sobre a questão da mão de obra africana. Como não se conseguiram escravizar muitos indígenas, foi necessário, para introduzir a monocultura da cana-de-açúcar e o plantation, ou plantation, que é a monocultura, foram trazidos os escravos em condições desumanas e escravos tratados como produtos e mercadorias. Então, nessas viagens que eram nos navios negreiros, no porão dos navios, essas viagens podia durar cerca de meses, até de 45 dias a 2 meses, a 3 meses, dependendo. Então, nessas viagens que podiam durar meses, as condições eram precárias e causavam a morte de muitas pessoas, porque eles não se alimentavam bem, eles não tomavam água bem. E tudo isso ia fazendo com que a imunidade ficasse baixa, mais propícia a doenças, não tinha um local adequado para fazer suas necessidades fisiológicas, diárias, e as doenças iam se proliferando, a fome aumentando, a sede aumentando. Então eram condições desumanas essas viagens. A alta mortalidade nos navios negreiros fez com que ficassem conhecidos como tumbeiros, de tumba, O que é que a gente coloca numa tumba? Um morto, Muitos corpos eram jogados em alto mar. O Oceano Atlântico, foi o palco dessas viagens da África para a América. Aqui nós temos um mapa que demonstra as principais rotas de comércio pelo Oceano Atlântico dos escravos. Saíram principalmente da África escravos da região da Mina, onde vocês têm o nome aí, São Jorge da Mina, de Guiné-Bissau, Cabo Verde, de São Tomé, de Cabinda, e eles acabavam levando o nome do local de onde eles saíam, perdiam até a sua identidade, de Moçambique, de Benguela. Então, e aportavam principalmente nos portos aonde? Na região norte, em Belém, em São Luís do Maranhão, aqui no Nordeste, Recife, Salvador, e no Sudeste, no Rio de Janeiro. Eram os principais locais onde se desembarcavam escravos, onde ocorria o comércio, o tráfico de escravos era trazido principalmente por essas rotas. E a gente sabe que escravidão é a exploração do homem pelo homem. É você se achar superior ao ser humano e querer tratá-lo como bicho, que nem assim a gente deve tratar um animal. O lucro do tráfico de escravos era muito rentável. O tráfico de escravizados movimentou a economia colonial até a metade do século XIX. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, no 13 de maio de 1888. Então nós temos quase 4 séculos de escravidão, quase 400 anos de escravidão. Nós temos uma dívida com os africanos e também com os seus afrodescendentes, que somos nós. O povo brasileiro é uma mistura das 3 raças. Entre os séculos 16 e 19, mais de 11 milhões de africanos, ou seja, de escravizados, foram enviados para a América. E 90% desses escravizados ficaram aqui no Brasil. Nós sabemos que os escravos sofriam castigos físicos, colocavam-se eles no tronco para sofrer esses castigos físicos. Na hora da venda dos escravos, para ver se ele era saudável, olhavam-se os dentes, Então, existia toda uma configuração nesse mercado financeiro do tráfico negreiro, do tráfico de escravos. Por que será que os portugueses lançaram mão da escravidão do negro africano no lugar da escravidão indígena, ou mesmo
da mão de obra livre europeia? Por que não se preferiu assalariar, ou seja, trabalhar em um regime de troca, e foi mais rentável escravizar e trazer o africano? A captura do índio ela era difícil porque o índio conhecia a mata como ninguém. O escravo era uma mercadoria valiosa, né? E, além disso, a escravidão indígena não teria tido êxito em virtude das características culturais dos índios indolentes. Assim, a única solução encontrada para a falta de mão de obra foi trazer o negro africano, como vocês podem conferir nesse texto que vocês têm no livro didático, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima!